Audiência pública para avaliação das metas e resultados fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Muquem do São Francisco, de responsabilidade do prefeito Márcio Mariano. Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do município de Muquem do São Francisco durante o terceiro quadrimestre do exercício de 2020, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o orçamento fiscal e da Seguridade Social da Prefeitura, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Nossa apresentação está dividida em 4 etapas, sendo a primeira a demonstração das receitas orçamentárias, a segunda a demonstração das despesas orçamentárias, logo depois demonstração dos resultados fiscais e, por último, dos índices constitucionais e legais. No exercício de 2020, existe uma previsão orçamentária para a arrecadação do município de Muquem do São Francisco, do total de R$ 41.326.074, sendo arrecadado durante o exercício de 2020 um montante de R$ 42.120.288,08, uma arrecadação que representou 101,92% do total previsto, ou seja, uma arrecadação superior ao montante previsto para o orçamento do exercício de 2020. A receita é dividida entre receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes são destinadas a toda a manutenção do município e as receitas de capital são as de convênios ou operações de crédito para realização de obras no município. Ao final do terceiro quadrimestre, o município arrecadou de receitas correntes um montante de R$ 43.356.983,89, representando 105,19%, sendo a maior parte dessa receita as transferências correntes vindas da União e do Estado, no montante de R$ 40.240.458,77. Nas receitas de capital, tivemos uma arrecadação de R$ 2.311.902,90, representando 58,33% do total previsto. Em uma comparação com o exercício de 2019, nós podemos observar que, no mesmo período, ou seja, ao final do exercício de 2019, a arrecadação do município tinha sido de R$ 38.074.677,02. Portanto, no exercício de 2020, houve uma arrecadação maior do que a de 2019 e essa arrecadação, inclusive, foi superior ao total previsto no orçamento para o exercício. Nas despesas orçamentárias, assim como na receita, o total previsto para a execução de despesas foi de R$ 41.326.074, sendo ela também dividida entre despesas correntes e despesas de capital. Nas despesas correntes, foram realizados um montante de R$ 36.258.237,20, representando 106,56% do total previsto. E nas despesas de capital, tivemos uma realização de R$ 6.471.416,63, representando 93,26% do previsto. Com isso, nós tivemos de despesas orçamentárias realizadas o montante de R$ 42.729.653,83, representando 103,4% do total previsto no orçamento. No mesmo período, no exercício de 2019, para fazermos uma comparação, a despesa realizada foi de R$ 36.674.421,36. As despesas no exercício de 2020 ficaram divididas da seguinte maneira. A Câmara realizou pouco mais de R$ 1.500.000 de despesa. O gabinete do prefeito, pouco mais de R$ 343 mil. A Secretaria Municipal de Gestão Bancária e Tesouraria, pouco mais de R$ 518 mil.
A Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão Pública, mais de 3 milhões e 400 mil. Secretaria de Planejamento e Gestão Participativa, 161 mil. A Secretaria Municipal de Educação, pouco mais de 2 milhões e 811 mil. O Fundeb, pouco mais de 13 milhões e 811 mil. A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, pouco mais de 262 mil. O Fundo Municipal de Saúde, pouco mais de 8 milhões e 751 mil. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, pouco mais de 816 mil. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, pouco mais de 754 mil. Secretaria Municipal de Cultura e do Esporte, pouco mais de 456 mil. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, pouco mais de 8 milhões e 784 mil. E a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, pouco mais de 355 mil. Fechando aí um total geral de despesas realizadas ao final do terceiro quadrimestre de R$ 42.729.653,83. Passamos agora à apresentação dos resultados fiscais, iniciando pelo resultado orçamentário, que demonstra o valor atingido pela administração pública na gestão orçamentária dos recursos. O resultado orçamentário é obtido através da diferença entre as receitas orçamentárias deduzidas das despesas orçamentárias. Se o resultado for positivo, temos um superávit, que são as receitas maiores que as despesas. Caso o resultado seja negativo, então se caracteriza um déficit orçamentário, despesas maiores que as receitas. Para a apuração do resultado orçamentário foram considerados os valores da receita arrecadada, bem como os valores da despesa liquidada no quadrimestre em análise. Podemos observar que ao final do terceiro quadrimestre do exercício de 2020, o município de Moquém de São Francisco teve um déficit orçamentário, ou seja, despesas maiores que as receitas. Despesas liquidadas maiores que as receitas realizadas. O total das despesas realizadas foi de R$ 42.729.653,83, sendo as receitas totais de R$ 42.120.280,08, nos dando um déficit orçamentário de R$ 609.365,75, montante de déficit orçamentário coberto por saldo financeiro de exercício anterior. Resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas primárias, despesas não financeiras do governo. Exclui-se da conta as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit primário. Caso seja negativa, tem-se um déficit primário. O superávit primário é uma indicação de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo, com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida. Já um déficit primário indica exatamente o contrário, ou seja, indica uma parcela do aumento da dívida do ente no período. Portanto, obter um resultado primário positivo é um passo fundamental para manter a dinâmica da dívida pública controlada. Podemos observar que, ao final do terceiro quadrimestre, o resultado primário do município de Moquém de São Francisco é negativo, portanto, obtemos um déficit primário, já que o total das receitas fiscais no quadrimestre foi de R$ 40.304.696,86 e o total das despesas fiscais foi de R$ 42.473.458,03, quando a meta prevista pelo resultado primário na LDO era de R$ 378.791,24. O resultado nominal está relacionado ao aumento ou diminuição do endividamento. Corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final de um período e o saldo da dívida fiscal líquida do período anterior. Caso o resultado seja positivo,
indica uma diminuição do saldo da dívida. Por outro lado, se o resultado for negativo, indica um aumento no saldo da dívida. Podemos observar que o resultado nominal ao final do terceiro quadrimestre no município de Moquém de São Francisco foi negativo, de R$ 270.711,69, indicando um aumento no saldo da dívida. A dívida do município ao final do exercício de 2019 era de R$ 3.071.769,03 e ao final do terceiro quadrimestre do exercício de 2020 passou a ser de R$ 3.342.480,72. Podemos observar que o montante se deu por conta da redução da disponibilidade financeira. A meta do resultado nominal fixado na LDO para o exercício de 2020 era uma redução na dívida de R$ 475.236,75. A nossa Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas para amortização em prazo superior a 12 meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados, e da realização da operação de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. A apuração da dívida consolidada quadrimestralmente visa assegurar a transparência das obrigações contraídas pelos entes da federação e verificar os limites de endividamento de que trata a legislação. Podemos observar que a nossa dívida consolidada ao final do exercício de 2019 era de R$ 5.316.504,29 e ao final do exercício de 2020 se reduziu para R$ 5.060.308,49. Porém, a nossa dívida consolidada líquida ao final do exercício de 2019 era de R$ 3.071.769,03, passou a ser ao final do exercício de 2020 de R$ 3.342.480,72, sendo esse total da dívida consolidada líquida bem inferior ao limite definido pela resolução do Senado Federal, que determina que até 120% da receita corrente líquida do município pode ser comprometida com a dívida consolidada. Então, a receita corrente líquida do município é de R$ 39.808.385,18 e pela legislação poderia ser comprometida até em 47 milhões. Portanto, a dívida consolidada líquida do município está num montante bem inferior ao total permitido pela legislação. Índices constitucionais e legais. O governo não possui total liberdade no uso dos recursos públicos. A separação dos poderes, o equilíbrio orçamentário e o investimento vinculado em determinadas áreas fundamentais são limitadores da atuação governamental, além dos limites fiscais previstos na LDO. Como veremos a seguir, há limites constitucionais e legais que a gestão precisa cumprir durante a aplicação dos recursos públicos. O primeiro desses limites é a despesa com o pessoal, onde a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 20, inciso 3 e alíneas A e B, determinou que a despesa com pessoal para o município não poderá exceder o limite de 60%, sendo dividido na esfera municipal 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Esse percentual é apurado dividindo a soma das receitas, das despesas com pessoal no mês em curso, mais os 11 meses anteriores, pela receita corrente líquida do mesmo período. Nos últimos 12 meses, o índice da despesa com pessoal do Poder Executivo do município de Moquém de São Francisco ficou em 49,57%, atendendo ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo um valor inferior aos 54% permitido. A receita corrente líquida do município ao final do exercício foi de R$ 39.808.385,18 e a despesa total com pessoal de R$ 19.734.000
R$ 1,66, representando 49,57% do total da receita corrente líquida, atendendo assim ao limite da despesa com o pessoal. Na saúde, a emenda constitucional 29, em seu artigo 77, determina que o município aplique no mínimo 15% das receitas resultantes de impostos e transferências nas ações de saúde pública. O município de Moquém de São Francisco, ao final do terceiro quadrimestre, aplicou R$ 3.672.087,39, que equivale a 17,71% da arrecadação dos impostos e transferências no período. Portanto, o valor da aplicação obrigatória para o município era de R$ 3.109.748,61 e foi aplicado R$ 3.672.087,39. Na educação, o artigo 212, também da Constituição da República Federativa do Brasil, determina que no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e transferências na manutenção sejam aplicadas na manutenção e desenvolvimento da educação. O município realizou no exercício de 2020 uma aplicação de R$ 15.642.879,21, que equivale ao percentual de 26,19% da arrecadação dos impostos e transferências no período, sendo esse índice superior ao constitucionalmente exigido. Vejamos que a aplicação obrigatória era de R$ 14.931.170,51 e o município realizou de despesas R$ 15.642.879,21, ou seja, uma aplicação superior ao mínimo exigido, que foi de 26,19%. Ainda na educação, está estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 da Constituição que os municípios devem utilizar os recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental, sendo que no mínimo 60% desses recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais do magistério. Então, até o mês de dezembro, que representa aí o terceiro quadrimestre do exercício 2020, o município de Moquém de São Francisco aplicou um percentual de 85,95% das receitas recebidas no Fundeb com a remuneração dos profissionais do magistério, atendendo assim ao que determina a legislação, já que o valor obrigatório para aplicação era de R$ 7.820.546,71 e o município aplicou R$ 11.203.335,82, uma aplicação percentual de 85,95%, atendendo ao que determina a legislação. Então, senhoras e senhores, são essas as informações que temos a apresentar referente à avaliação das metas fiscais do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Moquém do São Francisco. Nos colocamos à inteira disposição e agradecemos pela atenção de todos.